Jesus, amém. No 3, os irmãos vão gritar bem alto. 1, 2, 3. Deixa Deus te usar. Amém. Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Estão animados aí? Glória a Deus. Diga para aquele crente abençoado ao teu lado, diga assim: Jesus vai te pegar. Aleluia. Deus abençoe nossos irmãos, Júlio, Malaudi, sua irmã. Glória a Deus. Daí perguntei, irmã, quer uma oportunidade? Deseja dar uma palavrinha com a igreja? Não, só receber nessa noite. Então Deus te abençoe. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Deus abençoe, Julião. Glória a Deus. Nós conversávamos essa semana. Ele, pastor, eu vou fugir, pastor. Pegando os caminhões, uns negócios doidos aí, mas vai dar certo. Eu falei, então vem, Júlio, só vem, Júlio. Não precisa marcar nada, Júlio. Só vem, rapaz. Glória. Daqui a pouco chegou ali a Joaninha. Eita, glória. A Joaninha profética. Eita, glória. Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Vamos ganhar tempo aqui na casa do Senhor. Josué capítulo 15. Tivemos uma mesa da liderança hoje de manhã cedo, muito abençoada. Deus, Ele alinhou muitas coisas na nossa vida nessa manhã, né, irmãos? Amém? Quem estava aqui de manhã, dá para dar um glória aí? Aleluia. Pedrão, coloca para mim na projeção e para a igreja acompanhar essa leitura. Eu também vou acompanhar ela. O capítulo é o 15 de Josué e o verso é o 18. Vamos, coloca o 16. Coloca o 16, depois o 17 e o 18. 15, 16. Josué 15, 16. Vamos ler ali na projeção? Aí depois os irmãos conferem na Bíblia dos irmãos aí como é que está a tradução. E disse Caleb: quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar-lhe darei a minha filha Axa por mulher. Olha o nome bonito para quem quer ter mulher. Filha aí, irmão. Nome Axa. Olha que lindo. Filha de quem? Filha de Caleb. Tomou-a, pois, Oteniel. Outro nome bonito aí para os varão. Otoniel da Silva Costa Melo, né? Prafodito. Tomou, pois, Oteniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Axa ou Axa, né? Aí fica a questão de tradução. Verso de número 18, né? E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. Axa chegou ao seu esposo e disse assim: Daniel, nós precisamos de uma terra. Nós casou, né? Nós precisamos de um lugar, nós precisamos frutificar. Olha ali, irmão. Ela pediu um campo ao seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Caleb lhe disse: o que é que tens? Verso 19. E ela disse: dai-me o quê, irmão? Pois me desse o quê? Dai-me também fonte de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Verso 20, daí só para a gente encerrar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Deixa o verso 19 mais um pouquinho só. Pode sentar, irmão, toma o seu assento, abre o seu coração. Deus tem algo para abrir o seu entendimento nessa. Verso 19 diz assim, ó. E ela disse: papai, me dá uma bênção. Aí o pai vem, coloca na mão dela uma terra. Eita, Jesus falou de terra de manhã, né? Eu falei que a gente ia continuar o sermão. A gente falou sobre um pedacinho de terra, Júlio, de manhã cedo, sobre Samar, defendeu um pedacinho de terra, e o Senhor deu um grande livramento. E o Senhor ministrava, você perceba, meu, que hoje eu não estou nem com o celular aqui. Eu falei, pastor, a mensagem está lá, mas eu falei, não, hoje eu quero aquilo que Deus alimentou no meu coração a madrugada toda, eu quero tentar passar aqui e ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Queridos, o texto diz que essa região de Negueb, uma região deserta, pastor Claudinei, uma região seca, uma terra árida, uma terra pedrenta. E aí um pai que deu a sua filha em casamento por uma grande vitória. Quem vencer aquele povo de Kiriate vai receber a minha filha, né, como herança para um casamento. Oteniel vai lá, vence, né, consegue casar com ela. Aí Axa vai e diz assim: pai, agora o que o senhor vai me dar? O senhor precisa me dar um presente. Olha, minha Bíblia diz assim, ó: quando Axa for viver com Otoniel, ela
persuadiu para que pedisse um campo. E assim fez. Olha o verso 19. Quero um presente, diz a minha Bíblia. Eu quero um presente. Eu quero algo. Respondeu ela: já que me deste terras no Neguebe, dai-me também fontes de água. E aqui Jesus ministrou a igreja, irmão Vanaína, no meu coração, algo tão profundo. Porque, querido, se fosse, quem sabe, qualquer um de nós, e o pai desse um pedaço de terra, o que é que você faria com esse pedaço de terra seca? Primeira coisa, pastor, a tua herança é um pedaço de terra seca. É um pai dando para o filho um pedaço de terra seca. O que você faria, pastor Grande? O que você faria, mamãe? A terra que teu pai deixou para você é uma terra seca. Passava para frente. Outro, Brian, o que você fazia com a terra seca? Brian, que sobrou para você, né? O que eu vou te dar é isso aí. Desfrute. Como desfrutar de uma terra seca? A questão é, Giza, como eu desfrutar de algo que o meu pai, ou seja, fazer mérito de algo que não tem mérito, olhar fruto em algo que está rachado, olhar destino em algo que é sequidão, olhar para algo, ver que o negócio não vai e você conseguir enxergar algo e dizer assim, mas peraí, a terra está seca. E aí Jesus ministrou meu coração, falou, mas só entendeu que essa moça ela é tão fiel àquilo que ela recebeu, que ela não vai dar para ninguém. Ela não vai barganhar com o pai de forma alguma, porque não tem barganha no texto. Mas tem uma moça dizendo, pai, se o Senhor me deu um pedaço de terra seca, eu só te peço uma coisa, dá-me fonte de águas. Oh meu Deus, dá-me fonte de águas para que possa regar essa terra. A terra que eu recebi é seca. Eu não quero que o Senhor troque a terra. Irmão, qualquer um de nós olharia, pai, tem uma terra boa, tem uma terra melhor. Aí o pai está dizendo assim, filho, eu te dou a terra, mas a tua visão, ela tem que se alinhar a um sentido. O que é que você quer me pedir a mais para poder continuar cuidando dessa terra? Diga para alguém que está ao seu lado, diga nesta noite, Deus tem fonte de águas para você continuar cuidando dessa terra. Coloca para mim a fotinha ali, Pedro. Olha aqui, ó. Aquela fotinha top. Deu tempo, quando você estava comendo futebol na casa, 2-1 da Noruega, eu estava aqui, irmão, projetando. Vai lá, cadê a fotinha? Não é isso aí não, esse é o pastorzão da igreja. Aí, ó. Axa, filha, qual que é a primeira fase lá em cima que eu coloquei? A fé que herda a promessa transforma lugares. O problema é você viver uma vida de fé de pedilância, uma fé apalpável, materialista, que só pede, que só quer receber, mas uma fé que não dá destino, uma fé que não vem com ela herdade de promessa. Irmão, é impossível alguém que tem uma fé agarrado com promessa, irmão. Não vê mudança aonde entra. Tem pessoas que entram na empresa, aquilo é uma terra pedrenta, irmão, aquilo é uma terra que não tem jeito, mas a pessoa que está abraçada em uma promessa, cheia de fé, ela olha para aquele lugar e diz assim, vai ter transformação, porque Jesus me colocou aqui. Vocês estão entendendo? Vai ter que ter mudança. Por quê? Porque a minha fé não é uma fé de pedir, é uma fé de gerar transformação, porque eu carrego uma promessa. Então, Axa aqui, filha de Caleb, recebeu exatamente o que, irmão? Uma terra seca, irmão. E tem gente aqui que está querendo trocar o seu pedaço de terra, está querendo trocar a sua herança, porque não vê sentido, não vê destino, parece que as coisas não mudam, parece que a casa não vai, parece que o emprego não vai. E Deus está dizendo, em vez de você pedir para trocar terra, pede fonte que eu te dou. Pede água que eu te dou. Levante a tua mão, deixa eu liberar essa palavra. Deus tem fonte de águas para nós aqui essa noite. Então, em vez de você reclamar pelo pedaço de terra que Deus te deu, Deus está dizendo, pede-me fontes. Aleluia. Pede-me fonte que eu te darei. E quando Deus diz assim, fontes que eu darei para você, não é só fonte interior, não é só fonte interior, são inferiores também, não é só inferior, são interiores. Os dois tipos de fonte, fonte que alinha o ordinário e fonte que ajusta com o extraordinário, irmão. Você está entendendo isso aqui? Coloca ali, Pedro, para mim agora rapidinho de novo.
Olha o verso de número 19. Acho que é o 20, né? Não, 19 ainda. Fontes superiores e fontes interiores. Verso 19. E ela diz: dai-me uma bênção, pois me deste o quê? Ela não está dizendo: Senhor, pai, troca essa terra, não quero. Ela está dizendo assim: pai, se me deu, eu vou cuidar. A gente vai dar destino, a gente vai casar, vai criar os filhos, vai abrir empresa nessa terra aí. Irmão, a terra de Negueb, irmão, é um deserto, irmão, de Negueb, não tem sentido. Como pode? Aí você fala assim, aí você vai brigar, irmão, aqui o pai, a tipologia do Caleb, que é o próprio Deus, entregando para alguém um pedaço, sabe, de uma terra ruim, sabe, um casamento difícil que você entrou, está difícil de lidar, filhos que estão rebeldes, o Senhor está dizendo, essa terrinha está trincada, mas pede-me fonte que eu te dou. Pede-me água que eu te dou, eu libero fonte de águas. E aí o texto diz, fontes superiores e fonte... O que seria inferiores? Tudo, irmão, que engloba casa, casamento, família, lar, trabalho. Deus está dizendo, todas essas fontes você vai ter. Todas essas áreas você vai ter fonte para regar. Teu trabalho, fonte inferior, vai regar. Tua vida, fonte interior, Laude, vai regar. Pastora Hilda, a tua lojinha, fonte interior. Só que a hora que a senhora não der conta, não esqueça, tem uma fonte também superior. E a fonte superior aqui liga, irmã Maria Cândida, a eternidade. É Deus dizendo, você cuida da fonte de baixo, que eu jorro de cima. Porque a hora que a fonte de baixo travar, a fonte de cima está ajustada para continuar. Então Deus, irmão, ele é especialista em detalhe, irmão Milena. E Ele diz assim para você nessa noite, para mim nessa noite, querido, não questione esse pedaço de terra. Aquisa está olhando um pedaço de terra ruim, vou falar de novo, seca, e ela não barganha com o pai, pai, não quero essa terra. Ela não pede troca, ela não pede outra. Ela pede, pai, me dá-me fonte de águas. Eu vou regar essa terra e eu vou ver essa terra dar fruto. Eu e o meu marido, o Toniel, a gente vai comer do fruto dessa terra, pai. Oh, meu Deus do céu, irmão. Isso aqui é fé que carrega a promessa, irmão. Pastor Nando, isso aqui é uma fé que carrega o turbilhão de promessa. É alguém olhar para o negócio e falar, pai, não, fica tranquilo, a terra está tudo bem. Para quê? A terra é ruim mesmo. Mas me dá uma fonte para ver o que eu faço com essa terra. É Deus dizendo para pessoas aqui, para moças, rapazes, senhoras, senhores, nessa noite. Pede uma fonte e verá o que é possível nascer nessa terra. Então, irmão, será que não é o momento da gente parar de viver essa reclamação? Será que não é o momento? Pastor, presta o celular aqui rapidinho para mim. Isso aqui, ó. Será que não é o momento? Olha o que eu coloquei aqui. Falei que não vai pegar, mas me lembrei de algo aqui. Quer ver só? Olha o que eu coloquei aqui. Só para você meditar nisso aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Ela já tinha recebido uma terra, mas percebeu que aquela terra era seca, uma terra de Negueb, terra sem água, não produzia, mas ela entendeu que não basta possuir uma herança, é preciso ter os recursos para fazer a herança frutificar. Ela falou assim, tem gente que tem herança, mas continua na sequidão, adianta ter herança, mas não ter recurso para multiplicar a herança. Ela diz assim, a herança é um pedaço de terra, se eu não pedir água aqui, o negócio vai ficar seco para sempre. Então, Senhor, só me dá água, eu vou regar, vou plantar, vou colher do fruto, minha família vai prosperar. Diga para alguém do seu lado, Deus vai te dar recurso, irmãos. A terra representava a promessa. Caleb já havia dado a herança. Olha isso aqui, espiritualmente, isto representa tudo aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. O que é, pastor? Ministério, família, chamado, dons, empresa, casamento. Muitos possuem a promessa, mas vivem como se não tivesse, porque lhes faltam água. Todo mundo tem família, mas parece que falta água. Todo mundo está no trabalho bom, mas parece que falta água. É ou não é? O trabalho é bom, mas não tem fonte. Diga aleluia. O trabalho é maravilhoso, irmão. O salário até cai certinho. Outros não, né, Zé? Mas por quê? É fonte, irmão. O trabalho é legal, as pessoas são legais, mas falta uma fonte lá. Falta ou não falta? Falta uma fonte lá, mano. Brian, falta uma fonte. Então o Senhor está dizendo para nós aqui, muitos possuem a promessa, mas vivem como se não tivesse, porque lhes falta exatamente o recurso chamado água. Olha isso aqui, irmão. As
fonte representam o Espírito Santo. Trabalho sem Espírito Santo, casamento sem Espírito Santo. Ei, irmão, não adianta nada. Pode ganhar o homem o mundo inteiro e perder a sua. Então na Bíblia, a água, quase sempre você vai ver isso aqui, apontando para a vida, renovação e Espírito. Sabe o que ela está dizendo? A terra é seca, mas se o Espírito tiver, renova. Está entendendo? O ambiente é ruim, o caminho que eu faço é, mas se eu tiver o Espírito Santo, o caminho será renovado. As coisas receberão um renovo, irmão. Tem alguém vivo para dar glória? Está entendendo? Então olha isso aqui, irmão, olha isso aqui. Exatamente, Axa não pediu outra terra, ela pediu aquilo que faria a terra produzir. Eu preciso só de água. Isso ensina que devemos buscar menos posições e mais da presença de Deus. Uma igreja cheia de estrutura, mas sem água continua seca. Um povo cheio de fala bonito, canta bonito, prega bonito, mas não tem água, irmão. A gente vai continuar seco, igual seco calhado, zóio de sapo que morreu na enchente no mês passado. Já viu o sapo que morreu na enchente? Quem já viu? Irmão, é crente que tem estrutura, é crente que tem carro, é crente que tem tudo, irmão. Só não tem água. Quem quer água diz amém. Vamos lá, deixa eu correr. Então vamos lá. Olha o que Deus falou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Então Deus já colocou na nossa mão tudo isso. E nós precisamos entender. Ela pediu exatamente isso. É como se a gente estivesse vivendo uma sequidão. A gente sabe que se a gente pedir, o Pai dá, mas a gente não pede. Então Axa teve ousadia. Ela pediu, olha isso aqui, ela poderia ter pensado, melhor, eu coloquei aqui, ela poderia ter pensado, já ganhei muita coisa, mas ela entendeu que o Pai era generoso. Meu Deus do céu, irmão. Aí você pensa, peraí, o Pai está dando um pedaço de terra seca e ela está vendo a generosidade do Pai. Pode isso, Júlio? Pode isso, pastor Claudinei? O Pai deu um pedaço de terra ruim para ela está dizendo, mas o Pai me deu, então ele é generoso. Se ele me deu, eu vou pedir mais. Pai, a terra é ruim, não precisa trocar. Me dá água, Pai, não te dou. Então Deus só está esperando você pedir, irmão. Pedir, dar-se, batei, procurai. Pastor, por que eu não encontro nada? Porque você não procura, irmão. Você não procura. Deus vai procurar para você aquilo que está perdido dentro da tua vida, como uma dracma perdida. E você não vai, irmão, não acende uma lâmpada, sabe? Para procurar, está perdido dentro de você. Tem muita coisa boa aí e você não coloca para fora, irmão. Ombreiro travado, homem travado, pastor travado, casa travada. E Deus vai ter que se travar nessa noite, amém, irmão? Aleluia. Eu sinto Deus falando com nós aqui, irmão. Então ela dizendo, já ganhei muita coisa, pastor Ailton. E aqui, pastora Ana, ela diz assim, mas eu entendi algo, Pai generoso, então eu vou pedir. Existe uma diferença entre ganância e fé. Quem sabia disso? Ela não vai pedir coisas para gananciar o seu coração. Ela vai pedir coisas que vai dar sentido àquilo que o Pai deu. Ela vai pedir o quê? Pai, eu preciso exatamente. Pai, não é sobre ter muito, é sobre... Eu estou falando isso aqui no discipulado com os irmãos, falei aqui na igreja. É sobre ela dizer assim, Pai, eu só preciso da dignidade do básico. Não deixa o pão faltar. Não deixa a bolacha faltar. Não deixa a fralda faltar. Não deixa o lenço umedecido para o nenê faltar. Não deixa, Senhor amado, o arroz. O gás acabou, não deixa, Senhor, eu perecer. Quantos querem viver a dignidade do básico, irmão? É isso, irmão. É só você olhar para a terrinha que acabou gás, trincou, e dizer assim, mas Senhor, eu vou ter que orar com esse bujãozinho. Não tem crente que não ora mais com bujão, irmão. Não é? Crente orava lá com bujão. Eu orava, não orava. Eu orei, irmão. Quem já orou com bujão aí? Já orou, pastor, com o bujão? Nunca orou? Já orou, irmã, com o bujão? Oh, meu Deus do céu. Foi abençoada? Quantos aqui já orou com o bujão e o gás voltou? Eu orei e voltou. Quem já orou com o bujão e daqui a pouco a providência chegou? Chega ou não chega? Chega, irmão. Eu voltou, irmão. Era um azulzinho ainda. A pastora pregou, eu falei, tinha pregado numa tarde da bênção. Eu fui lá, irmão, nossa, o pagamento não caiu. Eu tinha feito umas caixarinhas naquela época, um cara não me pagou. Rapaz, veio a cor, rapaz, ia a casa. E o meu primeiro bacurizinho estava o tamanho mais ou menos do Mateuzinho, o Gadeildinho ali. E eu falei, Júlia, assim, eu vou ter que dar um gás aqui, Zé. E aí, nada. Cheguei em casa com aquela mensagem da pastora Silvana. E eu falei, sabe uma coisa? Vou orar com esse bujão agora, porque o Jesus da Silvana é o mesmo meu. Orei, irmão. Falei, nós éramos um casal de diácono. Falei, liga esse negócio aí.
Ela ligou. Falei, liga a outra. Outra. 4 boquinhas, depois num gásinho azul, irmão. Mais bonito que o bujão. Aí peguei dinheiro, acabou o gás. Irmão, Deus ali. Eu já vivi milagre, irmão. Já vi milagre, já vi Deus fazer. Então assim, o que ela está falando para nós aqui? Eu não quero ganância, por quê? Porque eu não quero acumular coisas. Não é sobre pai me dá, me dá. Então a gente está vivendo uma geração de Diácono Marcelo que vem para o culto e a gente está acumulando, porque tudo a gente receba isso, receba aquilo, receba. E o que você está fazendo com tudo aquilo que Deus já te deu? Então quer dizer que até hoje você só está acumulando, mas não está dando destino para nada. Recebe uma bênção, não dá destino. Recebe, ou seja, os crentes estão virando acúmulos de respaldo de reunião, acúmulo de respaldo de culto. E é por isso que eu falo que a gente aprendeu a consumir culto. E quanto mais a gente consome culto, mais respaldos do culto se tornam acúmulos na nossa vida. Quando você entrega um culto, você diz: Senhor, posso não receber nada nessa noite. Eu posso não receber nada, mas não é barganhar, não é acumular. É uma fé que me faz entender as promessas que eu carrego. Se eu não receber uma oportunidade, Senhor, se eu nada, mas se eu sentar na cadeirinha e já ouvir a tua voz alimentando meu coração, é suficiente para mim continuar vivo na minha fé. Quantos acreditam dessa forma? Então o que ela fez aqui? Ela diz assim: eu não quero acumular coisas, né? Fé, ganância quer acumular. Mas fé pede exatamente aquilo que glorifica a Deus. Jesus ensinou isso: pedi e dai-se-vos-á. Axa não teve vergonha de pedir. Olha isso aqui, irmão. Fontes superiores e inferiores é o que Caleb vai destinar para ela. Caleb não deu apenas uma fonte, ele deu quantos, irmão? Inferior fala do quê? Das nossas necessidades. Já falei: sustento, saúde, trabalho, família, recurso. E fonte superior aponta aquilo que vem do alto: revelação, unção, sabedoria, comunhão, vida espiritual. Deus deseja cuidar tanto da vida espiritual quanto da vida prática, física. Então Deus quer alinhar, irmão, o ordinário com o extraordinário. Por isso Ele não vai liberar uma fonte. Ele está dizendo assim: as 2 fontes eu te dou. Ela pediu 2 fontes. Ela pediu que dai-me água. Eu só preciso de... O pai entendeu. Para essa terra frutificar na vida dela, eu vou cuidar da casa, do trabalho, do espiritual, do trabalho, da saúde, mas no espiritual não vai faltar nada para ela. Ela vai voar toda a reunião de domingo. Pode estar acabou o gás, mas ela vem para o culto e ainda vai levantar a mão e vai dar glória ao Senhor, porque ela é sustentada pela fonte. É a fonte que sustenta, irmão. Amém? Aleluia. Olha isso aqui, querido. Caleb, ele representa aqui para nós esse pai. O pai celeste, o pai que, sabe? Então Caleb poderia dizer: você já recebeu sua herança. Caleb poderia, ele tinha autonomia para falar. Mas o que ele faz? Mas ele não faz apenas o que ela pediu. Porque o nosso Deus é assim, é um pai. E Ele gosta de abençoar os seus filhos. Ele não apenas entrega uma promessa, Ele entrega condições para que ela floresça. A terra foi seca, mas quando ela pediu, Marcelo, Ele diz assim: filha, te darei condição, você vai florescer, porque é desejo do Pai ver você florescer nessa terra. É desejo do Pai. Eita! Então vamos lá, olha a visão de Axa. Enquanto muitos olhariam apenas para a terra, ela olhou para o futuro. Ela percebeu o quê? Sem água não haveria colheita, não haveria alimento, não haveria prosperidade. Quem tem visão espiritual não vive apenas o presente, já prepara o amanhã para ser extraordinário. Ela olhou para a terra e disse assim: já estou vendo o fruto lá na frente, é só mandar água. É só chover nessa terra, só me dá uma fonte que eu possa tratar essa terra, que o negócio vai. Então a aplicação para nós hoje, irmão, diante dessa mensagem é: há pessoas que recebem um chamado, mas esquecem das fontes. Então assim, querido, todos nós aqui carregamos um chamado. A questão é: faz quanto tempo que você não bebe dessa fonte? Faz quanto tempo que os teus filhos não bebem dessa fonte? Faz quanto tempo que a igreja, irmão, deixou de, sabe? A gente bebe de tudo, bebe do YouTube, bebe é ou não é? Bebe do ChatGPT, a gente bebe do café com Deus, né? E é tanta gente chata tomando café com Deus, o café ficou caro, irmão. 30 e poucos é o pacote de café. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite aqui? Queridos, é desejo do meu coração fazer você e a tua família beber dessas fontes.
não vai faltar nada para a tua casa. Eu libero isso com a tua mão, assim, igual conchinha para receber, para não deixar cair a bênção, irmão. Deus está dizendo para nós aqui nessa noite, pastor Ana, não lhe há de faltar nada. Emily, não há de faltar nada. A fonte inferior sustenta a prática, a física, mas a interior sustenta o teu emocional, o teu espírito, a alma, o teu coração. Receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus Cristo. E esse é o problema que eu venho falando todos os dias, irmão. Só vemos pessoas querendo habitar sobre plataformas, mas não querem oração. Querem influência, mas não querem intimidade. Querem resultado, mas não querem presença. Áquisa é totalmente diferente. Por quê? Porque ela ensina algo poderoso, Brian. Que quem pede, olha isso aqui, que quem pede as fontes nunca ficará apenas com aparência de bênção. Ele terá vida. Tem gente que está andando para cima e para baixo, parece que é abençoado, mas não é. E Deus não quer que você gere uma aparência de abençoado. Deus quer que você tenha para abençoar. Adianta ter aparência de bênção, mas não abençoa ninguém. Adianta ter aparência de bênção, mas... Sabe, pastor? Então assim, rostinho de abençoado. Oh, não é? A gente não acostumou a falar isso? Oh, abençoa! E a gente projeta, irmão Milena, essa face de abençoado. Mas Deus, Ele quer que a gente se torne abençoador. Está entendendo? É sobre isso, querido. Então o que Deus está falando para nós nessa noite é exatamente isso. Você não pode ficar apenas. Você precisa pedir as fontes para que a aparência não seja só de bênção, mas que seja uma aparência de vida, vivência. Sabe? Então aplicação para a família aqui. Você pode ter uma casa, mas precisa da fonte. Pode ter um casamento, mas precisa da fonte. Pode ter filho, mas precisa da fonte. Água de Deus mantém aquilo que Ele mesmo entregou. Quem te deu os filhos? Quem te deu esse marido aí bonito? Hã? Esse Leonardo DiCaprio ainda na velhice. Quem te deu, irmão? Foi o Senhor. Ele está dizendo, se eu te dei, eu cuido. Quem te deu esse carro aí? Quem te deu esse emprego? Deus, irmão. Então a aplicação para a tua família nessa noite é, você pode ter uma casa, mas precisa da fonte exatamente para isso, porque foi Deus, irmão, a água que Deus mantém. Olha isso aqui, a água de Deus mantém aquilo que Ele mesmo entregou, foi Ele que entregou para você. E a revelação, pastor, a revelação interessante é o nome de Arques agora, vamos lá. Pode ser associado à ideia de adorno ou ornamento. Ela mostra o quê? A verdadeira beleza não está apenas em receber presentes, está em saber pedir aquilo que realmente sustenta a sua vida. Muitos pedem terra, poucos pedem fonte. Tem muita gente, irmão, sustentando o pedido de Senhor, eu quero terra, quero terra, quero terra. Mas não existe no coração um desejo de dizer, Senhor, me dá fontes. Me faz beber dessa água. Toda reunião, faz eu beber um gole dessa água, Senhor. Todo culto, todo louvor, toda adoração. A gente conversava, irmão, aqui na mesa de manhã cedo, falta glória a Deus, falta aleluia. Parece que às vezes a gente está meio que engessado, é ou não é? E Deus está dizendo, não, mudar esse negócio aí, irmão. Tá feio. Amém? Diga para alguém do seu lado, você está feio sem dar aleluia, irmão. Diga que você era mais bonitinho abrindo a boca para dar glória. Seu crente engessado. Cutuca ele, irmão. Diz assim, né? Não vai chamar de íngua só, irmão. Fala que você está engessado. Não, você era mais bonitinho com a boquinha assim, aleluia, glória a Deus. Não, agora quietinho assim, irmão, até assusta, né? Deus o livre, irmão. Daqui a pouco nós, né, viramos aí um sorvetão, daí lascou tudo. Queridos, então entenda isso aqui, a revelação que interessa do nome dela é exatamente isso. Está em saber pedir aquilo que realmente sustenta. Então, o nome dela vem de ornamentação, de beleza. Porque é bonito, não é? Coloca lá, irmão. Claro que aquele eu não é ela, né, irmão? Mas se até o próprio GPT, o próprio IA fala, não. Olha, irmã aí, mãe. Eita glória. Cadê os solteiros para dar glória aí? Aleluia. Aí com um pano na cabeça e mesmo, e glória a Deus, ó. Tá vendo? Aí amarradinho na cintura. Aí você vai olhar, irmão, a filha de Caleb lá não era feia, irmão. Para Otoniel, um guerreiro, olhar para ela e falar, não, eu vou lá, vou vencer, vou matar todo mundo lá. Mas que eu caso com ela, eu caso. Pô, irmão, olhar para Caleb, o cara que foi lá, os muralhas de Jericó não ficou na frente dele de jeito nenhum. Enquanto eles marchavam lá, irmão, as muralhas, ó.
Porque, irmão, a gente pensa, a muralha tombou. Não foi grito, não, foi obediência, irmão. Muralha não derruba com grito, não. Muralha cai é obedecendo a palavra, é obedecendo o Senhor, irmão. Quanto mais você obedece, ó, a Bíblia diz assim que as muralhas, elas não tombaram, elas fizeram o quê? Afundaram. Então, enquanto eles estão obedecendo, tem muralha fazendo assim. Enquanto você obedece, tem muralha na tua vida que está fazendo assim, irmão. Pastor, por que as muralhas? Porque você não obedece. Pastor, por que só tem? Porque você não obedece, irmão. Então não é gritar, não é aumentar o tom da voz, não é o glória a Deus mais alto que você está na igreja, é a obediência, irmão. É a obediência, sabe, ao Senhor. Senhor, essa é terra mesmo, então eu vou marchar nela, vou frutificar, vou cuidar do meu casamento, vou cuidar da minha família, vou cuidar dos meus filhos. Então é sobre isso, irmão. Então a revelação para nós aqui é exatamente isso. Não é sobre aquilo que dá ornamentação. Não é sobre isso. Muitos estão pedindo exatamente só terra. Mas poucos pedem fonte. Uma terra naquela época, sem uma fonte não era nada, irmão. É ou não é? Já pensou uma terra sem um poço naquela época? Vai criar animal como? Vai cuidar da terra então? Então ela já pensa, eu vou criar nessa terra, vou casar, eu vou, sabe? Mas eu quero isso aqui. Então vamos lá. A promessa sem a presença se torna um deserto. Quem pede fonte nunca vive de aparência. Deus não quer apenas entregar herança, Ele quer garantir que ela produza na sua vida. Você recebe essa palavra? A água vale mais que a terra, porque é ela que faz a terra viver. Olha o valor da água. A terra não tem mais valor do que a água. A água que faz a terra ter vida. Não peça apenas oportunidades, peça aquilo que sustenta as oportunidades. Então Deus está dizendo para você nessa noite que você precisa começar a entender: Senhor, dai-me fontes. Deus quer ouvir de você: Senhor, dá-me fonte nessa sociedade. Senhor, dá-me fonte naquele trabalho. Senhor, eu vou abrir esse salão, mas dai-me fonte. Senhor, eu vou trabalhar agora, Senhor amado, de carro, de Uber, de caminhão. Dai-me fonte. Olha para cá e entenda isso aqui. Recebeu uma terra, recebeu uma terra, mas precisa de água. A promessa precisa, olha isso aqui, a promessa precisa da presença de Deus. Quem reconhece suas necessidades, recebe mais. A humildade abre portas para novas bênçãos. Deus entrega fontes superiores e inferiores. Ele cuida da vida espiritual e também da material. E para nós concluir, Áquisa nos ensina uma verdade poderosa. Qual é, pastor? Não se contente apenas com a herança. Busque a presença de Deus que faz a herança florescer. Há promessas que já estão em suas mãos. Diga para alguém do seu lado: tem promessa que está na tua mão, irmão. Já está na tua mão, irmão. É que tem promessa que a gente está esperando o quê? Cadê uma caixinha? Só para fazer um... Dá uma Bíblia aí, dá a tua Bíblia aqui rapidinho. A gente está esperando o quê? Aquela caixinha. É ou não é? Quem quer fazer? Quem quer receber isso? A gente quer, irmão. Aí Deus te manda uma promessa, uma letra bem grande em cima, assim, uma frase bem grande assim: problema. Levante. Calúnia. Ô José, eu tenho um palácio para você, mas antes é um poço, antes é uma calúnia, antes é uma moeda de Potifar. Porque a gente é acostumado só a querer ver lá acima. Nossa ótica humana, ela está predestinada a só dar sentido àquilo que os nossos olhos se agradam. Eu só estou dizendo, tem promessa, irmão, que você tem medo de abrir, mas depois desse problema tem algo tão extraordinário. Passa por esses problemas. Passa por ela. Levante a sua mão, libera essa palavra. Passa por essa prova. Passa por essa angústia. Passa por essa diversidade. Passa em nome de... Você e a tua casa vai passar em nome de Jesus Cristo. E depois, pastor? Depois você vai ver, meu Deus, se eu não enfrento esse problema... Olha o que eu ia perder. Júlio, já passou problema na tua vida, depois você viu, rapaz do céu, que bom que foi passar esse problema. Foi ou não foi? Coloca para mim Salmo 119. Lembrei agora, Salmo 119, no centro da Bíblia, verso 67. Vamos ler. Olha o que diz o Salmo de número 119. Isso aqui é para crente que vai entender abrir promessa com problema escrito. Antes o que, irmão? O que seria ser afligido?
Mas o que seria o original da palavra afligido? Diga, corrigido. Diga para alguém, Deus vai te corrigir, te dando promessa. Escrito assim, pega, resolve. Pai não faz assim para o filho? Resolva. Se não errou o percurso, resolva. Mas por mais que você errou o percurso, o pai não deixa de continuar sustentando, não deixa de continuar comprando roupa. É ou não é verdade? Amando, respeitando, comprando sabonetinho, shampoozinho, né? É ou não é, irmão? Fala a verdade. Deus está dizendo assim para nós, pastor Ana. Se erra o percurso, mas assim, agora você vai resolver esse problema. Só que depois desse problema, você vai ver que vai ser bom você passar por isso, você aprender. Quem já aprendeu assim, irmão? Quem aprendeu depois da correção? Quem aprendeu depois da correção? A gente só aprende depois da correção, irmão. E está na Bíblia, quer ver? Ó? Antes de ser corrigido, eu andava o quê? Então a minha vida, o salmista está dizendo, a minha vida era uma bagunça. Mas depois que a correção veio, alinha aqui, ajusta aqui, pega a fonte, trata a fonte, bebe da fonte, busca o céu, primeira obra, primeira igreja, primeiro o Senhor. Seja fiel, honre, faça isso, oferte, faça, vai, ajude, empreste, doe, se dobre. Paulo entendeu isso aqui e disse assim, eu vou me gastar e vou me deixar gastar. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu vou me gastar e ainda coloco o meu couro na cerca. Se alguém quiser gastar meu couro, está disponível. Tem alguém coragem de falar o que Paulo falou? Me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ou seja, Júlio, a gente vai gastar você, mas esticando teu couro na cerca. Sabe, Júlio, você dizer assim, pastor, eu já estou me gastando, mas eu estou disponível para ser gastado. Tem alguém disponível para ser gastado aí, irmão? Mas antes, irmã Valéria, de ser corrigido, a gente anda muito errado. Tem gente que não gosta de ser corrigido. Ah, porque mas é a correção que te alinha, é a correção que te... Sabe? Nós vamos encerrar. Agora tenho guardado a tua... Ele diz, agora está guardado, irmão. Então antes da correção, você não guarda nada. Você começa a guardar depois que a correção começa a vir, irmão. Você é oreiudo. Não é o Brian não, irmão. O Brian é benção, irmão. É que esses dias os irmãos chamou de oreiudo no serviço. Eu fiquei, ué, mas por que será? Eu fui ver as orelhinhas dele pequenininhas, não é? Mas deve ser no sentido espiritual, né, Brian? Aleluia. Seu boca de cetra, né? Boca aberta, né? Então, às vezes, irmão, a gente acaba, né, pastor Nando? Você não boca aberta, porque a gente não quer correção, irmão. A gente não quer, pastor Nando, ser corrigido. Agora coloca o verso 68 e olha isso aqui, irmão. Você quer para crente, irmão, que aceita. Tu és bom e faz o quê? Faz o? Ô, irmão, o cara está sendo corrigido e chama o Senhor de bom que corrigiu. Ainda falando, eu sei que isso é bom. O Senhor só faz o? Ensina-me o quê? Tua palavra já está guardada. Me ensina agora o que é guardar estatutos. Justifica minha linha, minha pluma sobre estatutos. Tua verdade já está em mim. Agora, Senhor, aquilo que vai alinhar sentido, futuro, teus estatutos, vai, me ensina, Senhor. Me ensina, ensina-me. Verso 69. Os soberbos forjaram mentiras contra, mas eu com todo o meu coração fiz o quê? Eu guardei. Acho que é o 70, ou já passemos, né? Acho que já passei. Põe o 70 para ver agora. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu recreio na tua. Não adianta, irmão. Sabe o que ele está dizendo? Eu acho que era o 69 mesmo. Volta lá 69. É que a minha Bíblia diz assim: 69, soberbo, tá? Volta, um mais um. Tu és bom e faz o bem. Ensina-me. Há uma tradução que diz assim, ó: foi bom me ter sido afligido. Agora eu guardo os teus estatutos. É esse verso mesmo. Foi bom me ter sido afligido, para que aprendesse os teus. Em outras palavras, obrigado, Jesus, pela terra seca, porque foi através da terra seca que me deu vontade de pedir fonte. E quando a fonte veio, minha família bebe dela, minha casa bebe dela, meus filhos bebem dela. Diga para alguém do seu lado, diga assim: tua família vai continuar bebendo dessa fonte, irmão. Aleluia. Vamos se colocar de pé nessa noite. Você ouviu o conselho do céu nessa noite? Você ouviu? Júlio, prepara um louvorzão que é lá o dia para cantar. Glória a Deus. Aquele mesmo, Júlio, aquele mesmo.
Aleluia. Deus te trouxe exatamente aqui nessa noite para renovar a tua esperança, irmão. A terra pode ser ruim, pastor Ana, mas só pede fonte para ir para lá. Não sei até quando. A pastora Ana falou de manhã cedo, não sei até quando que eu vou ficar lá. Deus está dizendo, pede fonte. Vai lá, já chega com a fonte, já na terrinha, molhando. Oh, Senhor, é aqui que eu vou morar. Glória. Vem, Júlio, vem cantar, vem apresentar o Senhor ao louvor. Eu queria orar para você antes de Júlio cantar. Coloca a mão no seu coração, querido. Em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, irmão, seja uma águia. Uma pessoa que dê sentido a essa terra, irmão. Essa terra ruim, né? Tá ruim, então não tá, irmão. Tá ruim, mas precisa de água, irmão. Vamos molhar essa terra. Vamos colocar um bardinho de água, uma Maria, nessa terra, não é? Um bardinho de água já muda tudo. Às vezes a plantinha tá lá, né, irmã? Né, Júlio? A plantinha tá lá assim, coitadinha, né? Igual, né? Meu Deus do céu, com os olhinhos de fora, assim, pedindo água. E a dona da planta sabe, né, pastor Ailton, que tá lá pedindo. Cheguei esse dia do trabalho com o pastor Ailton, fui fazer umas corridas com ela, ela chegou lá, meu Deus, uma Milena me deu, não sei, uma Milena, quem deu? Me deu uma planta aqui, tá pedindo água, coitada, as plantinhas estavam assim. Só dizendo assim, dai-me fonte, e eu coloco uma flor pro teu dia amanhã. Dá-me fonte, e eu coloco uma flor no teu jardim amanhã. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor? Existe um Rei, o Senhor, que flui do teu grande amor. Isso, adora o Senhor, irmão. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Meu Deus. Tu és a fonte, Senhor. Oh, meu Deus. Existe um Rei, o Senhor, Abra o seu coração nessa noite e diga, Senhor, eu preciso dessa fonte. que flui do teu. Diga, Deus, alimenta a minha casa com essa fonte. Espírito Santo, meu desejo é se encharcar nessa fonte. Choragassuri Calabaia. Águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Esse é o nosso desejo, Tudo Senhor. vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede,
hoje lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Ele é essa fonte. Tu és o rio, Senhor. Ele é essa fonte. Tu és a fonte, Oh, Ramassuri Calabaracel. Ele vai encharcar essa terra, irmão. Tu és o rio. Ele vai molhar o teu ministério outra vez. Você vai sentir o fluir dessa água. Ele vai molhar o seu ministério outra vez. Sinta o fluir dessas águas. Ele vai molhar a sua vida nessa noite. Sinta já a água cristalina que jorra do trono da eternidade, molhando a sua vida, encharcando a sua vida espiritual. Sinta-se molhada nessa noite pelas águas do Espírito. Eu não sei quanto tempo você está esperando para sentir novamente a enxurrada dessa água, e Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu tenho uma cachoeira transbordante esperando essa terra. Eu tenho uma cachoeira transbordante esperando essa terra. Essa terra não vai ficar rachada. Essa terra não vai entrar mais um ano rachada. Deus tem água para você. Deus tem fonte para você. Deus tem uma fonte preciosa para você. Oh. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Ele é essa fonte. Tem um louvor, Júlio. Está em Ré maior. Tem um louvor. A gente vai para Si menor depois. Eu não sei se vão lembrar, Laude, mas diz assim: quanto tempo eu esperei. Lembra? Chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Quanto tempo? Quanto tempo eu esperei. Chegou. Chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está. Vamos pedir para Ele mover, diga. Move as águas, Senhor. Move as águas. Diga: eu vou, eu e a minha casa vai. Vou mergulhar e libertar a minha vida. Diga: move, Espírito Santo, as águas do meu coração nessa terra. Move as águas, Senhor. Move as águas. Move as águas. Vou mergulhar e libertar. Sim, move as águas. Quanto Move. Chegou. a minha vez. É a sua vez, irmã. Sei que hoje é. Entra nessa água nessa noite. É a tua vez, diácono. É a sua vez, obreiro. Tempo Eita, glória a Deus. Chegou a minha É a nossa vez, irmãos. É a nossa vez. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida.
Move as águas dessa igreja, Jesus. Move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Se move as águas. Agora você vai pegar essa água. Agora você vai pegar essa água. E com essa água agora a gente vai fazer uma limpeza nessa terra. Você crê? Nós vamos mergulhar aqui nos tempos 80 agora, irmão. Com essa água você vai dizer assim, ó. Segura o ré. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração. Deus vai passar uma água limpa agora, irmão. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu. Você vai dizer limpa até limpar. Diga limpa. Limpa, limpa, limpa. Limpa o meu coração. Diga limpa, Jesus. Pega essa água e limpa. Limpa, limpa. Oh. Para nós encerrar, lava o meu coração. Lava o meu coração. Isso, canta, Júlio. Lava o meu coração. Lava essa terra aqui, Jesus, que só quer pecar. Lava esse coração aqui que anseia pelo pecado, pela rebeldia. Esse coração que só quer pecado, só quer errar. Lava, Jesus, lava, Jesus. Lava, lava, lava. Ei. Lava o meu coração, lava. Lava o meu Coração, lava, lava, lava. Você está sentindo essa água aí, irmão? Você consegue sentir o fluir dessa água aí, irmão? Há uma água passando agora no teu coração, na tua alma, tirando essa amargura, tirando essas pedras aí escaldadas pelo sol do deserto. Sinta um fluir do rio do Espírito Santo limpando o seu interior. Deus está te preparando para algo extraordinário, irmão. Acredite nisso em nome de Jesus. Acredito. Acredite. Acredite. Vamos aproveitar o Júlio aqui, vamos fazer uma oração para nós encerrar adorando, Júlio. A gente já falou lava, a gente já falou para fluir. Agora nós vamos cantar para Jesus fazer chover. Canta, Júlio, vai chover. Aleluia. Vamos fazer chover, vai chover. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. E vai chover. Vai chover, Vai chover. vai chover. Abre as comportas do céu. E se pedimos, Peça. Jesus virá. Peça. Me dá-me fonte, dá-me Como fonte. chuva Oh. descerá. Se pedimos, E se pedimos, Jesus irá. Então clame. Então clame, então clame. Dá
Chame forte, Jesus, nessa noite. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Obrigado, Jesus. Vai chover. Obrigado pela tua chuva. Obrigado pelo molhar da tua presença sobre nós. Obrigado, Jesus. E vai chover. Você que recebe essa chuva, estenda as suas mãos. A chuva do Espírito. A chuva que jorra do trono da eternidade, que molha a nossa terra nessa noite, querido. Você sairá daqui regado por essa chuva. Você sairá daqui regado. Do Espírito. Você sairá daqui molhado por essa chuva. Você vai chegar na tua casa, você vai chegar no teu ambiente de trabalho e você vai entender, eu tenho a fonte, eu tenho a fonte, eu tenho a fonte. Eu tenho a fonte. Eu não sei o que está impossível na sua vida, não sei o que o diabo decretou como final, mas uma coisa é certa, você só precisa dessa fonte. Giz, a tua casa só precisa dessa fonte. Marcela, a tua família só depende dessa fonte. Pastora Hilda, a nossa família só depende dessa fonte. Braio, a nossa família só depende. Júlio, Claudio, a nossa casa só depende dessa fonte. Pastora Ana, teu ministério, teu futuro só depende dessa fonte. Esther, irmã Maria, irmã Vanaína, irmã Valéria, a vida de vocês só depende desta fonte. Quero abençoar vocês. Quero que vocês saiam daqui abençoados até o tutano, dizendo: Senhor me lavou, o Senhor me limpou, o Senhor molhou meu coração nessa noite. Eu senti a chuva do Espírito Santo molhando a minha alma, meu espírito. Eu estava azedo dentro de mim, mas eu estou limpo, eu estou limpo. Ei! Com as suas mãos estendidas, eu quero liberar a bênção sobre a sua casa. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo, você que foi alimentado nessa noite, sentiu o fluir do Espírito Santo, vai confirmar dizendo? Amém. Irmão, você vai confirmar dizendo? Amém. Evangelho puro, nosso destino, viva! Dá um abraço nesse crente aí. Quarta-feira tem uma reunião, quarta-feira tem culto, irmão. Deus abençoe, Júlio, Deus abençoe, Ló. Glória a Deus.